A minha formação artística, ela se deu dentro do Grupo Nós de Morro. Acho que num primeiro momento eu chego lá como quase todo o adolescente vidigalense. No meu caso, eu cheguei lá, eu queria ser atriz, eu queria ser a mocinha da novela das oito. Isso era algo bastante forte na minha cabeça, assim, um sonho que eu acho que eu fiquei ele cultivando, eu e todas as meninas da minha geração ali, que era um momento muito forte da TV, das novelas. Ainda é, né? Mas eu acho que tinha ali uma, uma mítica, né? Que, do artista, eu tinha muito essa coisa na minha cabeça. E aí eu vou para o Grupo Nós de Morro. Lá, enquanto formação de atores, rapidamente eu me tornei multiplicadora. A gente chama de multiplicador. Lá quem vai aprendendo, eu com mais ou menos 1 ano e meio de companhia, estudando teatro, eu passo a dar aula, eu passo a ter turmas de teatro. Isso, isso vai sempre ter turma, né? Faz uma coisa que você precisa pesquisar mais, você precisa estudar mais, assim. Eu acho que isso aconteceu comigo a partir do momento que eu ganho esse desafio, né? Que era para além, que era passar as coisas que eu estava aprendendo para outras pessoas. E nesse processo tinha uma coisa que isso tem no Nós do Morro desde sempre, ele já começa assim, a gente sempre teve práticas de montagem. Chega no final do ano, as turmas, sejam de crianças, seja de adulto, eles vão fazer um pequeno espetáculo. Era muito difícil, às vezes, achar textos que coubesse aquela turma, a quantidade de pessoas, né? Não é um elenco, é uma prática de montagem. Todo mundo tem que ter seu momentinho. E aí eu, por exemplo, comecei a escrever coisas, escrever textos, às vezes adaptar textos para poder botar mais personagens, às vezes partir de alguma coisa que surgiu em aula. A gente sempre trabalhou muito improviso também, era uma coisa que a Companhia Nós de Morro, que eu exercitava na Companhia Nós de Morro, que era trabalhar o improviso e ir do improviso, quer dizer, da cena feita para o texto. A gente trabalhou isso muitas vezes, em mais de um espetáculo. No Abalô, musical funk, a gente trabalhou isso no Burro Sem Rabo. A gente trabalhou assim também na adaptação de Machado a 3x4, que é uma adaptação do Alienista. É uma coisa de você primeiro montar as cenas, produzir as cenas e daí você estruturar como texto, né? E aí eu fazia isso também nas minhas turmas, fazia esse exercício nas minhas turmas, que é o que me levou a começar a escrever. E aí eu tô falando, nossa, eu tô falando de muito tempo, tô até confusa no tempo, mas eu tô falando mais ou menos aqui de 92, 94. Foi Nós do Morro de 83, né? Nós Morro de 87, quer dizer, 86. Ele nasce em 86. Em 1987, ele faz sua primeira peça. Ele traz a público o seu primeiro espetáculo, chamava-se Encontros. Era uma crônica do cotidiano vidigalense. Eu fui plateia, né? Eu tinha mais ou menos ali uns 12 anos, 11, 12 anos, por ali. E eu fui plateia do Grupo Nós de Morro nesse momento. E foi muito forte, assim, para todo mundo que estava ali. De repente você tinha uma peça que falava sobre a sua vida, né? Mas tinham questões que colocavam, né, se ver, né? Eu acho que essa é a grande questão teatral, é para mim onde o teatro, quando ele acontece, ele se faz muito bem, é quando você consegue se espiar, né, como sociedade. E ele fazia isso com a gente num micro, ali trabalhando aquele espaço. E foi muito importante, assim, para mim. Eu me tornei plateia do Nós Morro. Eu vi essa peça tantas vezes, que se o Guti tivesse um problema como ator, o Guti Fraga é o fundador do Nós do Morro, né? E é o diretor desse espetáculo, era o autor desse espetáculo. Ele podia falar assim, vem aqui substituir. Eu podia substituir todos eles, de tanto que eu ia. Mas isso não era uma questão só minha, sabe? Isso foi uma questão de uma geração inteira. A gente não tinha nada para fazer. Quer dizer, a praia. A gente tinha a praia. Eu já tinha ganhado da minha mãe uma chancela de poder ir à praia sozinha. Eu tinha a praia, mas fora isso não tinha mais nenhum outro lazer. E aí, de repente, tinha a praia e o teatro. E a gente começou a se dividir.
entre esses dois, né, uma galera, assim, do Vidigal começou a se dividir entre esses dois amores. Eu fui uma delas. Quem eram as referências nesse momento? Você falou do Gucci, quem mais? Ali no teatro? Nesse momento do Nós do Morro. O Guti Fraga, os fundadores, né, que foram, dois deles são diretores do grupo até hoje, que é o Guti Fraga e o Luiz Paulo Correia Castro. O Guti é um ator, jornalista, né? O Luiz Paulo Correia Castro é o nosso dramaturgo, mas ele é o que é vidigalense, do quarteto fundador. Ele era o vidigalense, ele é um nascido e criado no Vidigal. Também jornalista. Tinha o Fred Pinheiro, que era iluminador. Fred Pinheiro é falecido. E o Fernando Melo da Costa, que é cenógrafo, também falecido. Então, eles se juntaram ali, né? Um cenógrafo, um iluminador, um ator e um dramaturgo. E o grupo nasce aí, né? Dessa junção. Começam a dar aula, tem ali uma juventude, acho que já bastante, o Guti sempre conta isso, já bastante criativa, que já tocava violão, já fazia poesia, né? Já estava ali um pouco pedindo uma coisa, pedindo um direcionamento, pedindo referências, né? E aí eles chegam e formam o que é a primeira companhia do Grupo Nós do Morro. Que eu sou totalmente plateia, assim, eu lembro de ver encontros. Os dois, o Inglês Maquinista, acho que foi a segunda ou a terceira peça que eles fizeram. Uma peça que eu vi muito também. Torturas de um Coração, do Ariano Suassuna. Eles montaram nesse momento, eu me lembro. Hoje é Dia de Rock. Isso tudo foi ali a primeira companhia Nós do Morro. Ele durou ali de 86, 87 até 90. Eles fizeram esses espetáculos que eu tenho bastante memória, assim. Quando eu entro no Nós do Morro, então, aí já em 92, 93 mais ou menos, a gente faz o Machadeando, e que eram Machadeando 3 histórias de Machado de Assis. E aí eu já tô como elenco, eu sou elenco do Nós do Morro, sou parte da companhia. E essa peça ganha uma dimensão, sabe? Ela ganha um prêmio Mambembe, ela ganha de projeto especial, ela participa do prêmio Shell, ela ganha ali uma dimensão, ela ganha uma crítica, e ela ganha uma visibilidade. E as pessoas ficam curiosas, né? Quem é esse grupo? Que grupo é esse que está no Vidigal, que está fazendo um clássico, que entra no palco fazendo um clássico e tal. E nesse momento chega no Nós do Morro a Rosane Svartman, que é hoje um fenômeno. Rosane é um fenômeno. Eu fui ver o dia do lançamento da tese dela em São Paulo. Eu estava em São Paulo, eu falei, vou fazer uma surpresa pra Titi, eu vou lá, ela vai ficar toda feliz. Consegui nem ver a Titi. Cheguei na livraria, tava tão cheia que vi a Rosane lá embaixo, assim, falei, passei uma mensagem, falei, olha, tô indo, que eu tô longe pra caramba em São Paulo, vim aqui achando que ia te ver, mas não deu. Mas bom, Rosane era uma estudante de cinema ainda, saindo da UF, e ela faz um projeto que se chama Testemunho Nós do Morro. Era um projeto de contar essa história dessa companhia, muito curiosa, que construía um teatro. A gente, nesse momento, construiu o Teatro do Vidigal, que é um teatro de bolso que tem no Vidigal. Então, o Guti, às vezes, nas palestras dele, eu adoro isso, ele fala assim, nós quebrávamos pedra. Ele é muito enfático, assim. Nós quebrávamos pedra e discutíamos Machado de Assis. E aí as pessoas acham que ele está assim, usando uma super metáfora, né? Porque, putz, ele estava ali com estudantes de escola pública, no meio dos anos 90, numa dureza danada, falando de Machado de Assis, levantando uma peça. As pessoas acham que o quebrar pedra faz parte dessa metáfora. E também, sim, mas a gente quebrava pedra literalmente, quebrava pedra de verdade. A gente construiu um teatro que tinha uma pedreira, ele tem uma pedreira dentro dele até hoje, então a gente quebrava pedra antes dos ensaios, carregava para fora, né? Então ele usa essa história, eu acho super engraçado que muita gente, depois ele fica explicando, as pessoas, caramba, mas era isso mesmo. E nesse momento a gente faz o filme, mas Rosane
percebe que a gente é muito curioso pelo que está acontecendo, né? Ela sempre conta isso também. E foi verdade, a gente dava entrevista para não ir embora. Primeiro que a gente não tinha nada para fazer, não tinha trabalho, nossa vida era aquilo ali, não tinha porra nenhuma. Então a gente ficava, começou o que vai ter amanhã? Vamos chegar aqui 5 horas da manhã, estava lá. E começou a andar com a equipe e tal, e aí ela faz então a proposta de fazer uma aula de cinema dentro do Nós Morros. Nós éramos uma companhia de atores que começa então a fazer aulas de cinema. A princípio eram aulas divididas entre ela e o Vinícius Reis. Ele fazia uma parte meio de história do cinema, víamos filmes, discutíamos, trazia pensadores. E Rosane fazia parte de roteiro e direção. E junto com isso veio uma ideia do que... É curioso, eu estou te falando isso, e a nossa forma de multiplicar cinema, ela é assim ainda, muito até hoje, assim, bem como a gente aprendeu mesmo. E no meio de tudo isso tinha o que a gente chamava de aulões, que eram pessoas, às vezes do mercado, não, professores, que vinham dar grandes aulas com grandes temas para essa turma, né? Eu hoje, refletindo, assim, até fiz um texto sobre isso, que nós fomos, ainda antes dessa ideia, nós fomos talvez ali o primeiro curso de extensão da UF, sem que a UF tivesse nem noção disso, assim, de assalto, literalmente, porque eles dois eram estudantes da UF, então essa equipe que estava fazendo esse filme da Rosane era a UF, eram essas pessoas de arte, eram essas pessoas de produção, eram essas pessoas de fotografia que começaram a vir e multiplicar esse saber dentro dessa turma no Nós do Morro. Eram esses professores que estavam dando aula para eles e que então, né, acabavam vindo fazer os aulões, os grandes cineclubes com a gente. Então eu considero isso hoje, que a gente foi o primeiro, o núcleo de cinema do Nós do Morro foi o primeiro núcleo de extensão da UF. Né? Depois eu fiz muitos cursos de extensão, principalmente na área de comunicação, assim, com a Heloísa Buarque de Holanda. Cursos esses que hoje viraram Universidade das Quebradas, né? Eu fui primeira Universidade das Quebradas, primeira turma da Universidade das Quebradas, eu estava lá. Então, assim, eu vim fazendo o Nós do Morro e em algum momento também percebendo que precisava dessas coisas, como a Universidade das Quebradas, como os cursos de extensão, como a Escola de Cinema Darcy Ribeiro foi extremamente importante na minha formação, na formação do Gustavo, na formação de todas as pessoas que são o núcleo audiovisual do Nós do Morro, né? Porque a gente estabeleceu parcerias, né? Então fazíamos cursos livres, principalmente porque quando o cinema chega na minha vida, eu já era uma pessoa que precisava gerar renda. Eu já não era mais adolescente, que ia lá assistir o Nós do Morro, que fazia aula do Nós do Morro. Eu já vivia num outro momento, né? Então também eu nunca consegui ter uma coisa mais continuada. Isso sempre foi dentro do Nós do Morro. Então o Nós do Morro também tem uma parcela muito importante da minha formação, enquanto aluna, enquanto multiplicadora, enquanto fazedora de cinema, né? Porque lá, através do Nós do Morro, eu também conseguia trazer pessoas, eu conseguia promover cursos que eu podia não estar diretamente fazendo, mas que estava ali de ouvinte, estava de facilitadora daquele curso e aprendendo e juntando ali meu conhecimento. Eu hoje faço a minha primeira graduação. Tô na metadinha dela, né? É uma graduação em letras. Faço um bacharelado em formação de escritor, pegando umas matérias de licenciatura, porque pretendo fazer um pedido de domínio adicional de licenciatura. A PUC permite isso. Eu sou bolsista da PUC. Ela permite isso. E eu acho também, embora eu tenha feito o pedido para um bacharelado, era o que me interessava ali como curso, essa formação de escritora, é um curso muito, muito interessante, de professores muito... Assim, eu já tinha referências do curso, né? Mas eu sou uma multiplicadora, assim, trabalho
dentro da premissa da generosidade intelectual, assim, e quero permanecer por aí, né? Então, tô também pegando umas... Está favorável a sua experiência na universidade? Então, assim, é um sonho muito antigo, sabe, Arthur? Eu tentei muito entrar na universidade, assim, o Nós do Morro, ele foi realmente ele foi minha salvação, porque eu fui recusada 2 vezes, o ano de 92, fui recusada 3 vezes, o ano 93 e fui recusada no ano de 94, já enquanto aluna Nós do Morro. E aí eu falei, eu quero que vocês se fodam. Eu realmente, por um longo tempo, eu tive muita raiva. Assim, achei quem eles acham que são, né? O que eles esperam de alguém que está só tentando, eu tentava arte cênica nesse momento, que está só tentando ser uma atriz, assim, que tipo de conhecimento eles querem? Eu quero buscar conhecimento, e o que eles desejam de mim para não me, né, para não me aceitar, mas não foi aceita. Então o Nós do Morro, ele acabou sendo esse lugar, assim. Mas eu tinha ali uma vontade muito grande. Hoje, quando eu entro na academia, eu percebo que eu tô na academia no momento certo. Porque eu não ia aguentar, ou eu ia sucumbir, ia ser muito deprimida, porque ela se parece muito pouco comigo, com a minha vivência, com o que eu trago como, às vezes, como função artística, como pensamento artístico. Ela vê muito pouco valor na arte popular ainda, né? E isso era muito mais forte. Então eu acho que que eu ia sucumbir. Hoje eu sou outra pessoa. E a academia é outra. Né? São 20 anos da lei, que eu não vou saber falar o número, que eu nunca lembro o número de lei nenhuma. Lá, 3.600, eu acho que ela é isso, 3.696. Ou então essa é a lei da cota de tela, que eu tô confusa. Mas a lei que trabalha ensino afro de cultura africana das escolas, né? Ela realmente é de extrema importância, uma lei muito difícil de pegar, mas ela devagarinho você vai vendo mudanças, você vai vendo apontar mudanças depois de 20 anos de lei, né? Você vai vendo pequenas mudanças serem apontadas, né? Eu, por exemplo, dentro dessa minha graduação, eu faço, já é meu segundo semestre, faço um laboratório, que é o LEPECAD, que é de cultura africana, e já é meu segundo coisa. Nesse momento eu faço uma matéria que é literatura portuguesa, literatura africana de língua portuguesa. Fiz no semestre passado literatura, cultura e africanidade. Bom, entrando na faculdade em 95, 94, isso não ia acontecer comigo, isso não existia. Então eu também sou muito feliz. Em algum momento eu ouvi de uma pessoa, ah, você faz uma graduação tardia? Eu sou muito bocuda, sabe, Arthur? Muito bocuda. Às vezes quando eu vejo, é o típico peixe que morre pela boca. Vejo eu já pá! Aí eu falei, tardia? Quem tá contando esse tempo aí? Pra mim, ela tá no meu tempo certíssimo. E eu acredito mesmo que ela tá no meu tempo certíssimo. Eu não ia aguentar, não. Não ia aguentar mesmo. Fora que as pessoas como eu, né, na minha condição, se hoje elas são poucas, eram assim, talvez eu não aguentasse também a solidão do estudante universitário, preto, favelado, pobre, na metade dos anos 90, sabe? Imagina. O desamparo. O desamparo total, total. Queria voltar um pouco no Nós do Humor, porque eu imagino que ele não tenha sido importante só para você, né? Ele tem uma importância social, né? Como que você vê isso, a importância política e social do Nós do Humor? O que ele significa do ponto de vista social, né? Eu acho que tem uma coisa, até estive falando isso numa mesa lá prefeitável, porque acho que o Nós do Morro
tem pouco valor diante da sociedade civil quando se trata da prefeitura, do município, sabe? Tenho brigado, acho que a gente merecia um convênio, talvez, algo um pouco mais, porque a gente já provou que educação, ela se faz continuada. Que você só consegue realmente, né, mudanças efetivas assim, se ele não para, né? E isso é um esforço, porque se você não tem financiamento continuado, como continuar as suas ações, né? Mas o Nós do Morro nunca teve, já teve problemas, ele às vezes ele tá maior dentro do seu alcance, às vezes ele tá menor, mas a gente só teve parado, digamos assim, durante a pandemia, em todo o seu processo de vida. Isso, claro, é bom? Não, às vezes é bom, não é bom. Às vezes leva as pessoas que carregam essa ideia, como eu, a situações muito delicadas de grana, né? De você não conseguir se sustentar, porque eu faço 500 coisas voluntárias pelo Nós do Morro e vou continuar fazendo. Se a gente não consegue projetos, se a gente não consegue financiamento, vou continuar fazendo. Porque foi dessa forma que eu tô aqui falando com você hoje. Não teria sido diferente. Né? Se depois daquela primeira turma que eu fiz enquanto aluna, e ali então não tinha grana nenhuma, não tinha nem vislumbre de financiamento, era só uma gente doida mesmo. Alguém tivesse dito, bom, então agora a gente tá meio cansado, eu perdi meu emprego, então não tô podendo vir para cá, vamos parar? A ideia não teria. Então, eu acho que o maior valor que o Nós do Morro tem é realmente ser prova de que a educação se faz com uma ideia continuada, se faz com um trabalho contínuo. Ela não pode parar. Ela não tem gap. Ela não vive de 9 meses de projeto financiado. Então, é preciso se discutir também as leis de educação. As leis que financiam a educação. Educação, quando eu digo educação popular, né? Porque isso também é uma coisa, a universidade ela não foi, e mesmo ela sendo aberta, ela ainda não é para todo mundo. Então, as iniciativas como Nós do Morro, elas ainda são e serão, eu acho, por muito tempo, uma grande iniciativa para o desenvolvimento de intelectualidade, para o desenvolvimento da nossa população, assim, porque... Né? Nem todo mundo, porque não é mesmo, talvez, né? O Jailson de Souza tem um livro que sempre me intrigou muito e eu sou muito feliz hoje porque eu falava por que não para mim, né? Que ele diz por que uns e não outros. Ele fala isso sobre a universidade. É um livro sobre o primeiro pré-vestibular da Maré, comunitário da Maré. E é um livro muito intrigante, assim, que você fica se perguntando mesmo, assim, porque você tem que ser muito mais que um obstinado, né? Porque estudar toma o seu tempo de trabalho, tempo é dinheiro dentro da nossa sociedade, né? Então, se você diz num trabalho que você estuda, já não é a mesma coisa. O empregador que é um trabalhador. Ele tá afim de estudioso. Estudante? O que é estudante? Então, isso é muito difícil, né, na classe popular, você ser um estudante popular, né? E o Nós do Morro faz isso, assim, até hoje a gente ouve muito de grandes empresas, a gente ouve, mas vocês precisavam, o que vocês desenvolveram, né, com essa onda, a onda do empreendedorismo, o que vocês desenvolveram? Desenvolvemos saber, é isso que a gente desenvolve, e saber não é imaterial, ele não volta. E do ponto de vista do cinema, aonde o Nós do Morro conseguiu penetrar? Então, o cinema no Nós do Morro, houve um momento, né, que é o momento ali momento do Ministério da Cultura com Gil, que você tem os pontos de cultura. Eu acho que isso é um momento muito importante para a cultura popular. É um momento que é um divisor de águas mesmo na cultura popular, né? Porque a gente tinha uma cultura muito centralizada e você tem, então, essa ideia, em algum momento, vem o Gil e toda ali a sua equipe. Eu me lembro também de uma pessoa que era o Célio Turino, era um cara também de uma cabeça sensacional desse governo.
E eles vêm com a ideia de que a cultura está pulverizadamente em muitas áreas do Brasil. E o Nós do Morro, o audiovisual do Nós do Morro é implementado como um ponto de cultura naquele momento. Por quê? Porque nós já fazíamos filmes, através dos editais da Rio Filme. Eu e o Gustavo já tínhamos nossos primeiros filmes nesse momento. Mina de Fé 2004 já estava produzido, já rodava o mundo inteiro. Gustavo já tinha feito O Jeito Brasileiro de Ser Português, é um filme que também ganha uma dimensão lá fora, né? A gente tem uma síndrome de vira-lata muito grande. Os nossos filmes foram eles tiveram que ser recebidos em festivais internacionais e bem recebidos para começar a ter um olhar dentro do Brasil. Olha, ali tem um cinema sendo feito, um cinema com qualidade, um cinema que quer contar história, que quer se colocar numa cena estética. Então, mas lá fora viu primeiro, né? O Luciano, em 2005, quando vem o Ponto de Cultura, por exemplo, ele já tinha ganhado um prêmio em Marseille, de direção com o Neguinho Kika. Então, o Nós do Morro, ele ganha um selo, e a gente brincava, é quase um selo de chancela dupla. É a gente chancelando o Mink, dizendo, olha, existe sim cultura popular de qualidade, porque aqui já está sendo feito, já está sendo feito há muito tempo, né? Mas é muito importante esse projeto, pra gente também, né? A gente conhece muitos outros pessoas que estão fazendo isso também em outros lugares. Somos também chamados a fazer muitas oficinas. A gente faz muitas oficinas de cinema, de realização cinematográfica, de roteiro nesse momento, né? Então, uma oficina que com muito popular, assim, dizendo, olha, é possível fazer cinema com muita ideia e pouca grana, né? Porque também você nunca vai me ouvir dizer é possível fazer cinema sem dinheiro. Eu nunca fiz cinema sem dinheiro. Eu não acredito que se faz cinema sem dinheiro. Não existe isso, entendeu? Você vai estar sempre despendendo o seu tempo, a grana de alguém que te emprestou a câmera, que deixou de ganhar um dinheiro com aquilo, a pessoa que veio fazer a sua comida, que deu, tudo vai de dinheiro, entendeu? Então, não existe. Então a gente ouvia muito, né, assim também, o digital barateou e todo mundo vai filmar. Mas todo mundo quem? A gente não ia. A gente não tinha dinheiro para comprar câmera digital. Esse discurso é um pouco complicado, né? Assim, mas isso foi muito forte. A entrada do digital gerou no audiovisual este discurso. Mas é uma mentira. Assim como é uma mentira, hoje em dia todo mundo faz filme no telefone. Eu não faço, desculpa, meu telefone é uma 10, todo fodido. E eu não tenho dinheiro para ter um iPhone. Não tenho, ele tá lá todo quebrado. Já troquei a frente dele 3 vezes. Imagina se ele fosse um iPhone. Não tenho essa grana. Entendeu? Então, assim, é uma mentira. O acesso à tecnologia, ele ainda é muito mentiroso, ele ainda é muito mascarado, né? Mas foi assim que ele entrou, foi com esse discurso que ele entrou, né? Então, assim, era fácil para quem filmar, para quem tinha um amigo rico que tinha uma câmera, que veio uma câmera não sei da onde, já estava ali filmando, né? A gente teve sorte porque tinha uma instituição por trás, porque éramos indivíduos com instituição por trás, que ali já tinha bastante tempo, já estava consolidada, né? E na virada também acontece o Cidade de Deus, né? Que como filme ganha muita dimensão, e como Nós do Morro estava envolvido nessa produção do Cidade de Deus, principalmente no início, né? E como ele tem lá metade do seu elenco, mais da metade do seu elenco de atores do Nós do Morro, isso faz com que a gente ganhe muita visibilidade nesse sentido. Aí chegou lá, doado pelo O2. Quem tá no Cidade de Deus do Nós do Morro? O elenco principal praticamente inteiro. Jonathan Hagensen, Felipe Hagensen, Roberta Rodrigues, Thiago Martins. Luciano Vidigal tá? Luciano Vidigal tá no Cidade de Deus, não. Luciano Vidigal vai fazer Cidade dos Homens.
Cidade dos Homens ele faz. Eu faço também na primeira temporada. Mas eu e o Luciano Vidigal, a gente tá junto com o Gucci no cerne do Cidade de Deus, né? Faz a pesquisa de elenco. Todo, sabe? Leandro Firmino. Eu e o Luciano Vidigal que achamos lá no meio da Cidade de Deus. Convencemos ele a fazer um teste. Falou, não quero. Eu vim com meu irmão que quer. Que é o irmão dele, faz também, é ator também. Um chama Leandro e outro chama Leonardo Firmino. Chamam Firmino da Hora. Eu falava, cara, mas vocês já têm até nome artístico. Vocês nasceram com nome artístico. Vocês vão fazer esse teste. E ele faz o teste e vira o Zé Pequeno, né? É realmente impressionante. Vila Vintém, vamos lá. Achar o Dadinho, que hoje é Douglas, um ator que eu adoro, né? Tava aí brigando no Big Brother. Sei nem pra quê. Mas... E aí isso também gerou, assim, uma coisa. Então a gente ganhou muita coisa. Vinha uma câmera velha de não sei aonde, né? E isso foi fazendo com que a gente tivesse a possibilidade de estar filmando. Quando eu lanço o Mina de Fé, em 2004, abril de 2004, por exemplo, o último dinheiro que eu tinha desse edital, eu guardo para fazer o lançamento dele. A gente lança o Mina de Fé no Odeon, com um evento chamado Maratona de Cinema e Vídeo Nós do Morro. Com várias produções. Maratona, esse nome que a gente dá. Não eram 3 filmes, não era uma sessão de curtas com 5 filmes. Porque a partir daí a escola produzia também. Quer dizer, a gente, como núcleo de cinema, tentava os grandes editais, porque na época a película ainda mandava. A gente faz o Jeito Brasileiro de Ser Português, o Mina de Fé e o Picolé Pintinho e Pipa. Em película ainda. O Picolé é rodado em 2005. Estreia ele início de 2006. Película ainda. Né? E pela escola, pelo Nós do Morro, pelo Ponto de Cultura, a gente começou a produzir uma série de filmes em digital, em mini DV. Né? Sebastião, por exemplo, é mini DV. Sebastião, Hércules, Luzanira Rocha. Ai, tem mais coisa. Eu acho que, assim, eu vou começar por uma coisa que é uma coisa de condição, sabe? É muito difícil ser autor. Eu, às vezes, fico me perguntando por que o cinema chega pra mim assim, né? Porque eu podia ter me exercitado em outra coisa. Eu podia ter simplesmente dito, eu vou ser uma roteirista. E eu vou lutar por estar no mercado de roteiro, e vão me pagar, e eu vou apenas escrever e vai dar tudo certo. Ou eu vou ser diretora e vão me pagar, sabe, assim... Mas para mim é difícil, às vezes, isso, assim, porque eu tenho muita pulsão de autor, de escrever as minhas próprias histórias e ter que depois, então, colocar a minha visão sobre elas, né? E isso é uma condição muito difícil, porque dentro do Brasil, se o mercado ele já é difícil, né? Quando você fala, então, em termos autorais... Isso vai me deixando numa situação muito difícil financeiramente falando, sabe? Porque se a gente for pensar o nome dos autores brasileiros, eles são todos pessoas que eles já começaram, de alguma forma, com um pequeno estofo, assim, sabe? Eu tenho uma família que, se der alguma merda, vai me ajudar. E eu vou poder, então, me dar um tempo para a minha autoria, para ver se isso dá certo. Eu não tenho isso. Né? Então eu tô sempre a cada autoria, a minha condição de autora, ela o tempo inteiro é a corda bamba, sabe? Ela é o tempo inteiro você se jogar no risco, saber que trabalha no risco, sem rede. Eu sou uma criatura sem nenhuma rede de proteção. Embora, sei lá, há 3 dias atrás o meu Instagram não parava. Eu não dei nem conta, não dou conta. Porque além de todas as coisas que eu faço na minha vida de autor, eu estudo, eu tenho que ganhar dinheiro, então eu faço coisas para ganhar dinheiro que não é exatamente, às vezes, o que eu estou trabalhando como pulsão de autoria, como obra, né? Eu tenho a minha casa, eu tenho um filho, né? Então, é uma condição que às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, por quê, né?
E eu sou muito da necessidade também. A minha obra nasce muito da necessidade. De todas as que eu passei e que ainda me fazem, sei lá, entrar no mercado e às vezes gastar mais dinheiro do que eu podia, porque eu não sei ver faltar nada da minha casa. Nada. De tanto que eu já tive falta, até, né, até o que eu consigo botar para fora como texto, como filme. Da necessidade que você fala que essas obras precisam ser produzidas. Que precisam ser produzidas. Por quê? E que nelas trazem, mas não é só disso, sobre o assunto também. Se você for reparar, toda a minha obra, de alguma forma, ela gera as pessoas, os seus personagens, eles necessitam de coisas. Eles precisam ter coisas que eles não têm, ou eles, entendeu? Que eu acho que tem muito a ver comigo, assim, com a minha relação no mundo. Onde eu estive localizada, onde eu nasci, estive e estou localizada, da onde eu vejo o mundo até hoje, né? De muita privação, de muita... Mesmo quando eu atravesso determinados lugares, os meus ficam meus para trás. E eu sinto necessidade deles. Então é sobre essa necessidade também de, às vezes, atravessar espaços e estar sozinho, e se sentir sozinho nos espaços que você conquistou, porque os seus não... Porque você não tem como trazer todo mundo. Porque o mundo é cruel pra caramba, né? Em especial esse, né? E foi ficando cada vez mais, assim. A minha juventude capitalista ainda não tinha noção aonde ele ia chegar. Porque eu, aos 13 anos de idade, eu necessitava muita coisa. Mas eu não era obrigada, por exemplo, a ter um celular que tem que ter uma conta. Que tem que ser pago todo mês, senão também não adianta na minha vida. Então, o mundo capitalista ele vai aumentando, né, a quantidade de ofertas e ele vai só aumentando a disparidade de diferenças, de faltas e de necessidade, que quem não tem todas aquelas coisas que são oferecidas vão ficando para trás, mesmo. Né? Hoje em dia, se você não tiver um bom celular, você não trabalha. Só abrir um parênteses para contar uma coisa que para mim é muito absurdo que me aconteceu esses dias. Eu trabalho como atriz também. Eu trabalho como tudo. Tudo que eu aprendi. Porque eu necessito. Me ligaram e falaram, você tem que fazer uma gravação no seu celular. Me deram o app para eu baixar, para usar numa série que eu estava fazendo. Muito provavelmente os assistentes de direção, coisa que eu já fiz muito tempo na vida também, parei de fazer porque já tive 2 tuberculoses e vi que aquilo não era para mim, ia me matar. Se eu continuasse sendo a primeira a chegar no set, a última a sair, eu não ia aguentar. Do início até o fim do projeto, não era para mim mesmo. Esqueceram de fazer e mandaram eu fazer. Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha só, tem um celular de meleca, hein? Eu vou fazer. E aí eu pensei, falei, caramba, olha o que é a vida hoje, né? Você precisa ter um bom celular, senão você nem trabalha. Então foi ficando cada vez mais difícil. Então eu acho que a minha obra, isso é intrínseco. Dentro dela sempre vai estar falando de necessidade, de algo que o meu personagem precisa alcançar, que ele quer, e de desejos, né? E de desejos, que eu sou uma pessoa muito desejosa. Sempre foi, desde pequena. Alguns eu alcancei, assim, sou muito sortuda também, eu sei que isso é um fator na vida, eu tenho, e as coisas foram acontecendo. Então ele fala disso em todos, se eu for pensar. Quando eu vou vendo, assim, cada um, né, a gente também sempre tem que pensar, assim, a obra que você consegue fazer é também a obra que pessoas acreditaram. Você não faz nada, eu não faço nada sozinho. Não consigo. Você fazer, por exemplo, Sebastião, ele é um projeto que ele faz parte de um projeto chamado Tango-Lomango. Ele é uma proposta, ele é um filme de proposta, né? Ela propõe, assim como no 5 vezes Favela, que cada grupo fizesse histórias, grupo que ela já trabalhava, era uma feira de cultura.
E naquele ano ela faz uma proposta, vamos trabalhar com um grupo diferente, vamos trabalhar fazendo audiovisual. E cada um traz uma coisa. Em discussão, a gente chega ao tema que era a eleição. Ele faz parte de um grande filme que chama Eleições 2000 e Sempre. Que era a gente ver, então, que mudava muito pouco, que a gente tem muito pouca força, né, nesse engendramento. E aí eu tive a ideia, então, do Sebastião. Falei que é esse cara que não compactua com o que o pai está fazendo, que é cheio de questões morais, né? E ele não compactua com o que o pai está fazendo, que é a boca de urna. Em compensação, a sua família tá ali numa dureza danada. Aqueles R$ 150 vão fazer diferença se ele for, se ele trouxer para casa. Então, naquele momento, ele joga, né? Ele joga contra a família dele, né? Que é o Luciano Vidigal que interpreta. E o menino que faz o irmão dele é o irmão deles de verdade. É, o irmão mais novo do Luciano. Não, ele tem um depois, mas é o que vem depois dele, que é o Adriano de Jesus, que é um ator que eu adoro. Eu tenho um pouco mania de companhia, que eu acho que isso eu carreguei do grupo Nós do Morro. Se você vê os meus filmes, eles repetem atores. Isso é proposital, eu gosto mesmo, é uma coisa... Eu gosto de ver as pessoas virarem outras coisas e terem a possibilidade de mostrar outras facetas. Porque o Luciano depois está no Mina de Ferro. Tá, de um super bandido mais malvado, assim, que não tem coração, que o coração já virou gelo. Chama Anjo. E ele tá nesse meu filme agora. Por mim, ele vai estar em vários filmes meus, eu sou apaixonada por ele. Eu tenho um pouco de paixão por ator. Márcio Vito vai estar em todos que eu conseguir. Todos que eu conseguir pensar um papel que ele pode se encaixar. E talvez eu já pense o filme pensando, falei, pô, tem que ter esse homem. Eu tenho uns atores fetiches, assim, sabe? Que você vai... Ele é esse filme feito com muito pouca grana, né? O Sebastião. Já o Mina de Fé é feito através de edital da Rio Filme. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tentou, né? Os editais sempre foram, não só para mim, mas para o Luciano, para o Gustavo, para todo o núcleo audiovisual, e é algo que a gente ensina, que a gente multiplica, que você tem que ter o seu bilhete de loteria, assim, você precisa tentar. Porque é uma chance de você ter um filme que pode viajar mais longe, né? Por exemplo, o que eu tenho de distribuição do Sebastião? Cineclube. Foi o que eu consegui. O Cavi, por exemplo, é um grande, grande parceiro e uma figura realmente incrível quando fala em distribuição. Porque ele rodava com esses filmes, ele fazia mostras, ele fez coletâneas do Nós do Morro em DVD e deixava na Cavídeo para ser alugado, né? Então, isso foi de extrema importância. O que eu consegui de curta-metragem com distribuições um pouco mais robustas? Os filmes que ganharam prêmio. Então, os que tinham ali já saíam com alguma chancela, com chancela da Rio Filme, né, que passavam às vezes em festivais mais importantes. O Mina de Fé, ele teve a Sinapse, por exemplo. Ele é um filme que ele passou em muitos países. Muitos. Ele passou no Irã. Eu me perguntava o que o Irã estava interessado nesse filme. Assim, o que chamou a atenção dele, né? Daquele... Ele passou na Índia, ele passou em lugares assim que eu falava, cara, talvez a condição da mulher. Talvez que eu ficava tentando entender, né? O motivo daquele curador, o que fez ele ali. Ele entrou em muitos DVDs, ele faz parte de um DVD FINAC, ele faz parte da Programadora Brasil, que foi também um momento que eu acho que tem que destacar. A Programadora Brasil, eu não sei que fim ela levou hoje, não sei, falei nela agora porque ela veio na minha cabeça. Acho que tem que pesquisar, porque ela foi uma distribuidora do governo ali em algum momento, que fez muitos filmes. Eu sei porque o Nós do Morro tem uma coletânea, Programadora Brasil, que é sensacional, que a gente usa para os nossos cineclubes, para as nossas aulas até hoje, que entraram muitos filmes, e eles usavam a lei, que a lei não cumpre, que é a lei do curta. Então, em cima do longa, tem sempre um curta-metragem, um longa. O Mina de Fé tá junto com Cafuné.
São dois longas que não sei se você já viu esse filme, mas são dois longas que se falam muito, assim, como tema, né? Eles estão juntos nesse DVD, então ele teve mais dimensão, assim. Mas os curtas, eles acabam restritos às salas de aula, a você conseguir levar numa escola, a esse tipo de distribuição. E aos festivais. O curta que consegue, né, entrar, que consegue realmente estar cuidado, né? Cada vez foi ficando mais... Os curtas foram ficando mais profissionais, digamos assim, num sentido de câmera, de som, né? Então os festivais foram ficando mais exigentes também. Então, às vezes, o filme tem uma super boa ideia, o filme é foda, mas ele não alcança ali uma coisa técnica. Antigamente, eu acho que ele já entrava, ele acabava passando um festival. Hoje em dia, ele já, né, ele precisa também ter essas qualidades técnicas, tudo isso vai fazendo. Então, o curta ele ainda é muito difícil de distribuir. A gente não tem ainda esse mercado, né? Eu adoro curta-metragem. Adoro, eu gosto de ver sessão de curta. Você sai bagunçado. Tem uma hora que você não sabe nem onde é que começou um, terminou outro, assim, de tanto que você passa ali por várias experiências, né? Eu adoro. E não acho que ele é um ensaio para um longa, sabe? Muitas pessoas tratam assim, você está ensaiando para fazer longa-metragem. Eu não acho, eu acho que ele tem a sua veia, as suas histórias. Eu fiz agora um primeiro longa-metragem e tenho 2 roteiros. Tenho trabalhado em 2 roteiros, já botando em edital, botando no laboratório, tentando mais 2 longa-metragens na minha vida. Mas eu tenho outras ideias de curta. Não vou botar agora no mic porque eu não tenho tempo, porque senão eu ia botar um que eu tô quase já, assim, que ele tá quase azeitado, uma ideia que tá me perturbando. E eu acho que ela é um curta-metragem, eu não faria dela um longa, ela não tem essa, entendeu? Uma que eu acho que eu vou ter mais liberdade como história, como direção, como fazê-la num curta do que se for num longa-metragem. E o 5 vezes Favela, Luciano, ele foi um marco, né? Foi. Você sabe que ele foi um marco e a semana passada a gente teve uma sessão com o Kaká. Lá no Nós do Morro, uma sessão do 5 vezes Favela, com o Kaká Diegues e com os diretores. Faltou na mesa apenas o Cacau Amaral, que não podia, e o Cadu Barcelos, que faleceu, né? Que foi morto tragicamente no centro do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que ele foi um marco, eu também o vejo assim, eu esperava um pouco mais de empatia do mercado audiovisual. Eu esperava, talvez, ser absorvida no mercado audiovisual como diretora, como roteirista, e assim os meus amigos. E isso não aconteceu. Então isso depende de quais fatores? Sabe? Isso não aconteceu. Esse ano, curiosamente, eu fui chamada ao Rio to See. E eu comecei a minha palestra dizendo que eu estava muito surpresa em ser chamada, em ser convidada a falar num evento do mercado audiovisual, já que para mim o mercado sempre foi uma porta giratória. Quando eu acho que eu tô lá dentro, ela me joga aqui fora. Eu não sei que fatores são esses, sabe? Naquele momento eu fico me perguntando, o 5 vezes ele é de 2010. Eu acho que talvez a gente estivesse um pouco adiantado. A gente causa uma estranheza, uma ruptura, a gente causa ali uma força de que existe também um outro cinema, um cinema que não está exatamente centrado nos temas da classe média, que não está centrado nos temas recorrentes, que não é tão eurocentrado, digamos assim, mesmo que a gente ainda não pensasse tão assim. Em 2010, era o início desse pensamento. Mas o mercado não estava preparado para a gente, não.
Ele não queria. Não só para mim não estava preparado, como teve um certo medo. Né? A lei já existia. A lei já existia. E já existia, se não me engano, e ela vem junto, eu não sei se já existia ou se ela vem ali naquele momento também, a lei da representatividade nas telas, né? Que você tem que ter tantos por cento de pessoas pardas, negras, indígenas no nosso, que talvez a mais difícil. Ela chega agora, isso tudo chega agora. Essa discussão dentro do audiovisual, ela chega de 5 anos para cá, de 6 anos para cá, digamos assim. Mas a gente está em 2010. Em 2010, se Giovanni Martins lança O Sol na Cabeça, não sei se ele tinha lançado pela Companhia das Letras. Não sei se ele tinha emplacado. Sabe? Tudo é uma construção, né? Lenta, bastante lenta, de pensamento, de foco, de visão, de narrativa. De mudança. E eu acho que a gente era ali as primeiras flechas, né? O projeto 5 vezes Favela, ele é das primeiras flechas. Sabe? É como eu vejo, assim, vejo com a maior importância. Mas aí sou eu, pessoa física, né? Eu aqui no meu mundinho pequenininho, que esperava talvez o trampolim, e continuei na corda bamba, sabe? E percebi isso, né, rapidamente, assim. A gente foi ver, sei lá, 2, 3 anos... Tudo bem, a gente teve, né, 2018, a gente fosse pensar, né? Talvez as coisas são lentas, aí chega 2018, entra o camarada, bota tudo, ganha, né, compra briga, já a primeira briga do governo Bolsonaro é com audiovisual, entendeu? Já quebra tudo, a gente entra numa quebradeira danada, isso já causa, né, mais dificuldades e tal, mas eu acho que eu esperava um pouco mais, assim, uma recepção mais imediata, né? Depois do 5 vezes Favela, a gente chega a fazer 2 temporadas de uma série no Multishow, chamada Mais Vezes Favela, uma série de humor, que tem Babu Santana fazendo o Boi, eu amo esse personagem muito... É um personagem de favela. Ele é a favela. Dentro dele. Ele pensa que nem a favela, ele sonha com a favela, ele é a favela. E a gente e é curioso, porque são 2 temporadas, são a série que quando você vai na internet, as pessoas amam. O público. As pessoas falam dela. Porque foi no mesmo momento, né, que surgiram muitas UPPs e tal, então a Sky entrou, a Claro entrou, então a Multishow estava começando a ser vista, né, pelo popular. Mas a gente teve 2 temporadas e ninguém queria gastar mais dinheiro. Falou, não, é muita grana. Tudo bem, acho que a gente sempre fala também que a gente errou. Que a gente podia ter, tinha uma série de locação, sabe? E em algum momento eles falam, se a gente transformasse em estúdio, a gente, não... A gente é do cinema, eu falo que hoje eu, Luciana, teria enfiado aquilo tudo no estúdio, estaria até hoje fazendo no palco giratório, fazendo Mais Vezes Favela, mas eu achava que a gente tinha que estar na rua, que a gente tinha que mostrar a favela, né? Achava que tinha que ser um pouco aquilo ali. Eles falavam muito do Acende a Luz, né, que é o meu episódio no 5 vezes Favela, e a gente tentou então ter uma ideia que tivesse essa essência do Acende a Luz. Essa favela solidária, essa favela que faz o gato, mas é o gato no bom jeitinho brasileiro, é o gato não para usurpar, mas o gato para ajudar, o gato para, né? Então, a gente trouxe essa ideia do Acende a Luz para o Mais Vezes Favela e construiu essa família, que é a família do Boi. Era uma família que a gente curte muito, a gente adora, mas então... Ao mesmo tempo, a gente foi vendo isso, entendeu? Que com os projetos populares, a gente falava assim, cara, o povo não quer gastar tanto. Quando pensa nisso, já pensa que tem que ser barato. E isso não necessariamente é a mesma coisa. Né? O Acende a Luz é o filme mais caro do 5 vezes Favela. Ele não teria sido feito como um curta-metragem, embora ele seja uma ideia de curta duração. Porque pensar a ideia
de um filme que não tem luz, que se passa no escuro, de noite, numa população preta e parda? Só isso já trazia ele uma loucura, assim, já era muito caro, porque era uma coisa que realmente as pessoas diziam, é impossível de fazer de verdade, a gente vai ter que iluminar e vamos ter que tirar essa luz, e isso é caro na pós. Então ele tinha um problema, né, ele tinha uma questão de pós-produção que tornava ele um projeto muito caro, mas ele foi pensado pro 5 vezes. O Kaká vai no Nós do Morro, ele diz, estou indo nessa instituição, ele já fala as 5 instituições que ele vai, né, que é o Nós do Morro, CUFA, Afroreg, Cine Maneiro e Observatório de Favelas. São as 5 instituições que ele procura para contar essa ideia de que ele queria, então, fazer um 5 vezes Favela 2, que ele chamava de 5 vezes Favela 2, agora por eles mesmos. Era como ele cunhava o projeto. Já lá pela frente no projeto, num dia de reunião, o projeto não foi... Ele mesmo se surpreendeu, sabe, Arthur? Ele, quando falou isso, ele achava que o negócio ia ser assim... Ele dizia assim, isso era 2006, metade de 2006, meu filho era tipo bebê, assim, um mês e pouquinho. Eu lembro que eu fui com ele bebê para essa reunião com o Kaká, que eu já coordenava o audiovisual do Nós do Morro, então o Nós do Morro me chama para essa reunião com o Kaká. Eu brinquei com ele, falei, mas só quer 5. Só na minha gaveta tem 100. Todas esperando essa grande produção, a grana, as coisas para serem feitas e tal. Mas ele também tinha uma ideia muito assim, quando ele trouxe o projeto. Ele queria que as ideias viessem de toda a comunidade. Então, a oficina de argumento, de roteiro, ela não é para os alunos do Grupo Nós do Morro ou apenas para os já diretores. Que isso é importante dizer. O Kaká esteve na maratona de cinema e vídeo do Grupo Nós do Morro em 2004, quer dizer, 2 anos antes desse convite, quando a gente lança o Mina de Fé. Ele esteve na CUFA, quando a CUFA fez lá, quando a gente fez com a CUFA o Cine Pelada. Então, assim, ele estava ligado que nesses lugares já tinham produções, que a gente estava fazendo coisas, né? Mas ele não vem atrás só dessas pessoas, ele queria histórias do Vidigal inteiro. Então, lá tem 70 e poucas pessoas inscritas, foi o lugar que mais teve gente inscrita para trazer história. A gente trazia, então, um argumento, uma sinopse primeiro, e aí, a partir da sinopse, as sinopses escolhidas, a gente trazia um argumento, a pessoa tinha que apresentar um argumento. Então, ali, eu acho que ele também surpreendeu, que ele fala, então, em 2006 ele traz, eu vou pra casa, eu tava falando isso, que eu vou pra casa, e eu penso, caramba, eu não posso, essas minhas histórias são muito dramáticas, muito tristes, muito sem solução, essas que eu tenho aqui, sobre a favela, eu tava com umas histórias muito pesadas. O Vidigal tinha passado por um momento muito barra pesada, a gente ali entre 2005, 2004... Até metade de 2005 a gente ficou sobre 2 forças, o ADA e o Comando Vermelho ficaram dentro do Vidigal. O Vidigal é desse tamaninho. Nossa, é muito difícil. Eu acho que essa favela... Eu digo que o morador do Vidigal, ele perdeu a inocência. A gente achava que a gente ia surfar a vida inteira como a favela do Papa. Lugar abençoado. Lugar que as coisas terríveis não acontecem. Mas elas aconteceram. E aconteceram barbaridades nesse momento, assim. Então, eu tinha muitas coisas... Nossa, tava puxado. Minha gaveta de ideias estava bem, bem pesada. E aí, mas nos 5 vezes, eu quando saí da conversa com o Kaká, uma certeza eu tinha. É que ele ia ser um filme de dimensão. Que ele ia entrar em lugares e passar em lugares que os meus curtas não estavam alcançando. Mesmo... Tendo o alcance que eles tiveram, né? Sei lá, o meu curta ele ganhou Brasília, o Minas de Fé. Ele ganha o prêmio Porta Curta no Festival de São Paulo. Ele ganha o curta cinema no Rio de Janeiro. Ele vai a Clermont-Ferrand. Ele participa do Ano do Brasil na França, rodando. Inclusive, a Ancine perdeu uma cópia legendada em francês do Minas de Fé. Até hoje está rodando aí na vida. Eu falei que isso é uma história, talvez um dia... quando os escafandristas
vão achá-la, falar, caramba, talvez ela tenha se perdida para isso. Porque de tanto que ele rodou, mas eu sabia que era uma coisa nacional, assim, né? Que era uma coisa aqui também, queria fazer essa força. E eu achava que eu tinha que ter uma história de esperança. Porque eu tenho isso muito no meu cinema também. Ele é um cinema de necessidade, de dureza, mas eu gosto de brincar de pequenos milagres, porque eu acho que no cinema eu posso, na vida real eu não posso. Eu tenho que aguentar a vida como ela é, porque ela é assim. Mas no cinema eu posso, né? Sei lá, eu posso. A mulher, o filho morreu, tá roxinho já. Ela vai ali, faz tremer e ele volta. Eu posso. Então eu, às vezes, não resisto. Então eu acho também que o meu cinema é cheio de realidade e cheio de mentira. Assim, é assim que eu gosto de fazê-lo, assim, de ficar misturando as coisas para poder brincar mesmo de que a vida podia ser diferente, né? A gente podia fazer diferente. Então, no Acende a Luz eu tinha isso na cabeça. E aí veio essa ideia que parte, isso também acontece muito comigo, muitas minhas ideias partem de um momentinho real. Então, eu tive um Natal, mais ou menos ali aos 10, 11 anos de idade, aonde acabou a luz na véspera de Natal e ficou indo e voltando a luz. Mas é isso, eu não tive um Lopes. Ele não subiu, ele não fez o gato, ele não comprou o barulho da comunidade. Pelo contrário, tem uma fala no filme que falo que essa é a minha fala mais verdadeira do filme, que a mulher diz assim, eu conheço bem esse tipo de gente, que diz que vai buscar qualquer coisa lá embaixo e não volta nunca mais. Isso é a fala isso é a diretora. É a autora falando no boca do personagem a força, assim, de verdade. Porque a favela, ela tá muito acostumada aos abandonos. Eu já vi muitas vezes o cara falar, não, é uma peça, eu vou subir, a gente vai voltar. Ela volta 3 dias depois, pô, pra consertar a luz, não tá nem aí se se vai estragar a carne que você comprou, se você, entendeu? Se você tinha uma festa, se não tinha, sabe? E essas coisas acontecem até hoje. Acontecem até hoje, assim, os abandonos, a favela, ele é um atrás do outro. Não é só a questão da invasão policial. São muitas pequenas, né, pequenos abandonos do Estado que vão causando caos, né, que às vezes acontece na favela. E as revoltas, né? Então, Acende a Luz, ele nasce disso, de um filme que eu queria que ele tivesse que ele tivesse uma problemática, mas que ela passasse longe da problemática do tráfico. Isso também era uma preocupação minha, naquele filme. Porque eu sabia que alguns deles viriam, que o Kaká já teria isso em algum outro lugar. Porque seria impossível não vir. Porque é uma problemática também inerente, real, né, que nos assola muito. E aí, quando eu apresento essa sinopse, eu apresento a sinopse com um argumento feito. Já. Ele nasce no argumento. Inteiro. Com descrição de fala, com tudo. E eu penso que eu fui feliz que ele nasceu ali, porque ele ia ser uma encrenca. Eu ia ficar querendo... Se ele não sai no Cacau, eu ia ficar querendo botar esse filme, porque eu adoro ele. Adoro, assim, eu sou feliz com as coisas que eu consegui, eu choro pelas coisas que eu não consegui, por exemplo. Eu vi o livro dele, que eu tava sem o livro, e eu comprei o livro de novo agora nessa sessão que teve. A Bel levou uns livros, fez super barato lá, a gente comprou o livro por nós, as pessoas compraram o livro e tal. E aí eu vi a cena da festa, todo mundo de capa. Eu tinha até esquecido já, que chovia pra caramba. Quando eu filmei, eu falei, caramba, chovia muito. Então, assim, eu sou muito feliz com o que a gente conseguiu, assim, pro filme, né? E com ele ser a nossa história de Natal. Mas é isso. Ele só existiu porque ele tinha essa chancela do Kaká. No entanto, o Kaká leva 3 anos. O Kaká Diegues leva 3 anos captando esse projeto. A gente vai fazer, então, em 2009 e em 2010 lançar, né? Eu, por exemplo, acho que ele agora, eu fiquei catucando o Kaká, assim, eu acho que eu fiz uma sessão dele porque o Luciano Visgal deu um aulão lá no Nós,
E a gente viu que a galera 17, 18, elas não conhecem o filme. Elas não viram o filme. E aí eu fiz essa sessão e aí o Kaká saiu muito empolgado, tomara que aconteça. Ele ficou de tentar talvez botar o filme aí num streaming, numa plataforma, que eu falei, pô, como é esse filme? Esse filme, ele tem a Globofilm, como é que ele não tá no Globoplay? Como é que ele não tá? Por isso é que eu te digo, assim, sabe? Que a gente também engatinha muito ainda em ter esse audiovisual diverso, em ter essa oferta desses vários filmes e do filme brasileiro principalmente, né? As pessoas estão achando aí com essa história da lei de cota que é uma lei nova. Não, não é nova. A gente só quer fazer valer. Ela precisa fazer valer. Precisa que aconteça, o que não acontece, porque você, no pouco que você tem de sessão da tarde, você tem muito mais filmes estrangeiros. E vários filmes, por exemplo, como esse, tudo bem, talvez esse não passasse na sessão da tarde, porque eles jogaram ele 14 anos, é a censura do 5 vezes Favela, mas dava para passar no tela quente, e você não vê. Então, também não é. A gente precisa de muitas políticas públicas para fazer o audiovisual nacional girar dentro do próprio Brasil. Eu acho que as saídas são as políticas públicas. Não tem outra forma. Vocês não criar lei que resguarda, né? Então é isso, é você resguardar não só que esse cinema ele tem que ter, sim, a sua cota de produção com dinheiro público, porque ele não será produzido de outra forma. Ele não alcançará qualidade de outra forma. Ele pode até ser produzido, mas aí, quando você chega na segunda instância, que é a instância de mercado, que é a instância de vender, que é a instância de distribuir ele não vai entrar. Então, você precisa disso aqui, você precisa de dinheiro. Então, ele tem que ter política pública para produção, você tem que ter políticas públicas que garantam esse cinema, a distribuição desse cinema. Mas essas E políticas principalmente o Estado que tem essa... você precisa que você precisa mas você precisa de uma política que seja permanente, né? Você precisa, assim, que ela entre como lei, para que ela seja permanente. Assim, parece frágil, mas é porque eu não consigo ver outra forma, sabe? A gente sabe, a gente viu que enquanto você incentiva o privado, né, para que ele coloque dinheiro, se ele tem incentivo, se ele vai ter lá os seus abonos, ele vai colocar dinheiro. Se você tira o incentivo dos abonos, ele não tem porquê. Aí ele vai dar a grana pro cara que ele conhece, aí ele vai dar a grana, né? Então, eu só vejo essa forma, sendo assegurado por lei. O nosso cinema, não só... E aí eu vou ser um pouco maior, assim, porque o cinema nacional, existe mais de um, né? Então, assim, são leis que asseguram o cinema nacional e dentro dessa lei que assegura o cinema nacional, que assegura, então, o cinema popular. Porque ainda dentro do cinema nacional você tem disparidade, né? Você tem o cinema de mercado, o cinema de autor, e todos eles passam por questões de menos visibilidade do que o cinema americano, por exemplo. Isso é uma questão para todo o cinema nacional, que não é uma mazela só minha. E que não é nova essa questão. Né? E que não é nova. Então, é preciso lei. E é preciso que as pessoas conheçam as leis para fazer valer, né? Porque elas estão aí, né? A gente tem a lei de curta. Aí, como é que você assegura a lei de curta? Não tem como assegurar. Eu não sei como assegurar. Eu falo isso em todo lugar porque eu gosto de curta-metragem. E tem uma obra em curta-metragem, acho que podia estar ganhando algum dinheiro com ela, de vez em quando. E não tô. Porque ninguém assegura a lei de que eu tenho um curta infanto-juvenil. Caramba! Imagina se ele passa na frente do Homem-Aranha. Poxa, eu podia pagar a escola do meu filho. E eu não tô fazendo isso. Entendeu? No entanto, a gente vê quanto isso acontece, a dimensão que tem. Os Donos da Mata teve uma sessão dentro do Vivo Open Air, que é esse grande tela, né? Foi no Jockey Club essa edição. Nesse momento, tinha como curadora uma moça chamada Tati Leite, produtora
de filmes autorais como Riscado, por exemplo, se não me engano, ou Benzinho, produtora de Benzinho. Nesse momento ela produzia esse festival. E aí você entende que é uma curadora, produtora com uma cabeça de filme autoral. Ela está pensando no filme autoral brasileiro e ela então bota Os Donos da Mata antes de Zarafa. É um filme que fez o maior sucesso, era um desenho que estava fazendo o maior sucesso, desenho francês e tal. Cara, esse filme teve uma sessão imensa, assim, com muitas crianças, onde na saída... O outro era um filme francês de desenho. Assim, na saída, os meus atores, eles eram Harry Potter. De tanto que as crianças tiravam foto, que os reconheciam, que viajaram naquela história, que falaram com a menina, você voa, e queriam que ela contasse como é que ela voa. Então, assim, dizer que não existe interesse do público brasileiro pelo cinema brasileiro, hoje em dia é uma mentira. O que não existe é oferta de público para que eles façam esse encontro. Oferta de filme para que o público tenha esse encontro, né? Você tem um filme brasileiro que sai, sei lá, em 1 semana, em 2 semanas. Esse não é o público brasileiro. O público brasileiro precisa juntar um dinheirinho para ir ao cinema. Então ele precisa que o cinema atravesse o mês. Senão, não tem como ir ao cinema. Né? Além de você ter que ter também, garantido por lei, sessões mais baratas, em horários mais baratos, o dia do R$1 que foi embora. Só alcançava os teatros, mas ele fazia muita gente ao teatro. Porque custava R$1, ele sumiu. Nem 5, que já estava valendo. Então, assim, porque... E principalmente, e aí eu vou atirar muito no futuro, pensar numa formação pro novo, né? Pra criança, pro jovem, porque a gente vai perdendo o futuro, né? Muito, muito. Porque eles vão ser os primeiros a se distanciar da sua forma de fazer cinema, de como os seus estão pensando o cinema, e todos assim, vão sendo educados com uma cartilha totalmente, principalmente estadunidense. Hoje, estadunidense e coreana, né? Assim, que eles ganharam muito, e aí, se a gente for pensar e for lá, não quero a Coreia aqui, tá? Sou longe dos ditadores, não é essa a minha parada, sou uma pessoa da liberdade. Mas é um projeto de Estado. Então, se a gente não olhar o cinema como um projeto de Estado, a gente vai estar discutindo isso aqui a vida inteira. Eu vou estar velhinha, fazendo um cineclube, dizendo que se com sorte conseguir fazer mais um filme, que eu consegui passar, não entendeu? Porque isso tem que ser projeto de Estado. Porque também a gente compra o Homem-Aranha porque o cinema foi projeto de Estado nos Estados Unidos. Fizeram a nação inteira assim. Descobriram a força disso aqui rapidamente. Falaram, a gente vai dominar o mundo. É com isso aqui. E dominaram mesmo. Eu falo assim super mal, fico tacando pau, né, no cinema estadunidense, mas assim, foi ele que eu vi. Foi ele que me fez me apaixonar por cinema. Na sessão da tarde na Globo. Mas não é porque eu só tinha aquilo. Era o que chegava. E ainda hoje, se a gente for pensar, se a gente não brigar muito pela lei pra nossa cara, né, com a cara da nossa gente, estar nas nossas telas e brigar para os filmes que têm a nossa cara estarem nas telas do cinema, e assim na literatura, e assim a gente vai continuar tendo essa discussão, assim, mas eu acho que é projeto de Estado. Eu sou otimista nesse momento. Eu acho que as mudanças da narrativa, elas estão acontecendo, e aí não estão acontecendo também, eu acho que não para virar uma narrativa única do outro lado, mas para pulverizar as narrativas, porque eu realmente eu não acho bom narrativas únicas. Elas não levam a gente a bons lugares, nós já vimos isso, entendeu? Elas levam a gente a uma estreiteza de pensamento tremenda. É preciso ouvir o outro lado
até para você entender de que lado você está de fato. E aonde aquilo, né? Em que verdade você se ancora, assim. A gente vive um momento muito difícil, né? Assim, eu percebo e eu temo a juventude, assim, se eles vão conseguir, como dentro, no caldeirão do momento das várias narrativas, das fake news, né, de toda essa discussão, como eles vão conseguir discernir o que é verdade de fato, né? A sua verdade, assim, nossa. Às vezes eu tô assustada nesse momento. Mas sou esperançosa de que a gente alcance novas narrativas. Pô, eu tenho que estar esperançosa. Eu, nesse momento, tenho um filme que vai passar no Festival do Rio. Um longa-metragem. Que chama A Festa de Léo. Né? Ele é meu e do Gustavo. Ele é a nossa nova produção. Ele nasce como um filme de autor. Ele é um filme de autor, mas ele ganha dimensão de mercado. Ele tem uma produtora, ele tem a Rio Filme com seu edital, ele tem dinheiro do fundo setorial, ele tem a Globo Filmes, né? Também acreditando, claro, eu sei que dentro da Globo Filmes a gente é a cota do filme de autor, mas opa, existe uma cota de filme de autor dentro da Globo Filmes agora. Porque eles são ótimos e bonzinhos? Não, porque a lei tá batendo, porque a gente está gritando. Então, o que eu acho é que não pode se calar, assim, elas têm que existir, elas têm que vir mais, elas têm que ser mais diretas, né? Ter menos lugares para as pessoas escorregarem e conseguirem não fazer aquilo que a lei diz, porque a nossa lei ela tem muito isso, né? Mas eu sou esperançosa com isso, porque eu acho que ao mesmo tempo, por conta dessa demanda do mercado, assim, de pedir, por conta dessa mudança de pensamento que vivemos lentamente, e principalmente da ascensão dos populares, né? E aí tudo isso a gente vai dever à cota, a gente vai dever às leis afirmativas, né? A gente vê a tentativa de mudança. E eu acho que, por exemplo, estar no Festival do Rio com um filme que tem distribuidor, tem a Bretz como distribuidora. Eu falo, caramba, que patamar. A Luciana, pessoa física, continua dura. Catando aqui, vou sair daqui agora, vou lá, vou ler meus argumentos para ganhar 4 mil reais do Sesc Argumenta daqui a 2 meses, vou dar minha aula para ganhar 1.000 reais na ONG, que é o que eu faço. Eu continuo dando os meus pulos, vou fazer a pesquisa para o filme de não sei quem que me prometeu para me pagar daqui a 15 dias, entendeu? Mas há uma mudança no macro. Há uma mudança. E eu sou orgulhosa porque eu acho que faço parte dela. Assim, acho que isso é que sabe, me leva a alguma coisa? Não sei. Mas eu fui constituída uma artista com muitas... que carrega com si uma coisa que parece que o artista ele nasceu para a transformação. Eu não sei ser diferente. Eu não saberia fazer uma arte só por ela ser bela, sabe? Não consigo. Ela tem que ter um fator social, um fator transformador, um fator educacional, um fator, né? Mas é porque é assim que eu vim me constituindo, né? Como pessoa também. Claro, como sujeito político também. Como sujeito político. Você sabe que eu, jovem, eu falava, eu odeio política. Eu não sou política. Até que eu descobri que eu era a pessoa mais política do mundo. Que tudo que eu faço era política. Até a minha pulsão de estar em lugares aonde durante muito tempo a sociedade disse que não era para mim, e é o que me causa mais esforço na vida, é um ato político. Então, que o seu cinema é político. Extremamente político. Entanto por isso, porque o meu ato de fazer cinema é político. Eu faço cinema porque eu quero ver um cinema popular. Porque eu quero ver um cinema favelado. Eu quero ver um cinema de preto. Eu quero ver um cinema de vez em quando eu fecho porque isso eu carrego das minhas ancestrais que vieram no navio.
E que ninguém nunca me explicou por que eu faço quando eu fico bolada. Sabe, assim, isso é muito forte pra mim, assim. Eu acho importante, eu acho tudo isso importante, sabe? Mas quando a gente fala, quando a gente tá com todas essas ideias, vivendo num mundo onde quem manda é o capital, eu acho importante que a gente consiga também dar a virada financeira. Que a gente consiga também fazer essas obras autorais um pouco mais como eu consegui fazer, ainda não foi o ideal, mas como eu consegui fazer o Festa de Léo, por exemplo, né? Que eu pude receber para fazer. Mas será que todos sabe? os trabalhadores que precisam fazer um filme vão conseguir entrar nesse métier dos editais, desses fomentos? Não sei, mas eu acho que então, por isso é que eu digo que as leis e as políticas públicas são importantes. Porque, por exemplo, se você não pode, o Nós do Morro, por exemplo, ele não entra, ele não pode entrar em edital como Nós do Morro, tá? Como ONG Nós do Morro, porque a gente é ONG OCIP. Então a gente não pode entrar no dinheiro do fundo setorial. Portanto, a gente não entra nos núcleos criativos, que são importantíssimos. Os núcleos criativos são onde está o dinheiro para o desenvolvimento do projeto. Para você ter um roteiro de qualidade, um filme de qualidade, é bom que você tenha um roteiro de qualidade. Então você tem que desenvolver muito bem o seu projeto. E um roteiro de qualidade não quer dizer que você pode fazer uma bosta de filme ainda assim. Mas um roteiro ruim você não vai a lugar nenhum. Isso é fato. Então os desenvolvimentos de projetos são importantíssimos. Se você não pode entrar, só pode entrar no fundo setorial como produtora comercial, uma produtora comercial que gera lucro, então eu concordo, tudo bem, é porque aquele produto é do mercado, ele pretende-se que ele gere lucro. Se o nosso mercado funcionasse de fato como mercado, né? Então você tem que arrumar um dinheiro para os núcleos criativos populares, por exemplo. O que vai fazer esse cara que não tem, entendeu? Que não tem a super produtora, que não dá para pagar simples, entrar com a ONG dele, com o coletivo dele. Dizer que isso, que ainda assim vai acabar o filme de autor, o filme Ação Entre Amigos, que eu faço muito filme como Ação Entre Amigos, não acho que vai acabar. Não acho, porque não existe dinheiro para fazer todos os filmes que estão na cabeça de tantas pessoas e filmes incríveis que estão por aí para fazer. Então eu acho que a pulsão de fazer cinema sempre terá o filme onde as pessoas se unem e fazem ação entre amigos. Mas ele é um mercado, Arthur. Então é preciso que o filme popular também tenha espaço neste mercado. Porque ele é consumido, né? Então ele precisa chegar, né, nesse seu público consumidor. E precisa chegar com dignidade também. Chegar remunerando os seus trabalhadores. Né? O audiovisual é incrível quando fala em remuneração de trabalhador. Assim, eu em 22, eu vivia a patroa. Eu era a patroa do Vidigal. Eu subia, eu descia, as pessoas falavam, patroa! Me arruma um negócio lá, deixa eu fazer qualquer coisa. Porque o Vidigal vinha de 2018, a gente teve uma série de questões, né? Foi 2018, teve uma chuva que arrasou o Vidigal. Teve um lado dele que desceu inteiro, perdemos amigos, famílias, as pessoas perderam casas, existe uma briga até hoje com a prefeitura, quem indeniza, quem, assim, foi muito sério. Em 19, foi em 19, fevereiro de 19. Em 20 veio a pandemia, né? Numa população que já estava ali baleada, veio a pandemia. E aí, quando a gente acha que vai... e aí, quando chega em 22, né, que o Festa de Léo chega no Vidigal, era uma chance de trabalhar. Então, assim, eu tenho uma equipe muito vidigalense, desde os cabeças de equipe, né, porque são 27 anos de cinema dentro do Vidigal, então somos pessoas do mercado, né, em várias áreas,
Mas tem ali o carregador, a tia da quentinha, né, tudo que você sabe que vai, o motorista, que você sabe que vai gerar de renda. E a figuração, eu tenho uma imensa figuração vidigalense, que realmente você via não só o quanto a população está dura, a gente percebeu, o quanto ela está no trabalho informal, principalmente com a questão da figuração, porque todo dia chegava um nome novo de alguém que estava se prestando, que podia fazer figuração, porque não estava com um trabalho fixo, né? E o quanto o cinema é incrível, assim, lá as pessoas acham incrível. Porque é isso, porque gera renda, né? Eram 300 pessoas durante 25 dias, subindo e descendo o Vidigal, comendo, que aí vai indo tudo. Eu que não aguento mais, estou entre uma coisa e outra, que não aguento nem chegar no catering, vou comprar meu Guaracamp na tia, o quanto ele movimenta, né? O Spike Lee no Faça a Coisa Certa, eu tinha um DVD que me levaram, que tinha um duplo, e aí tinha um documentário sobre o Faça a Coisa Certa. E é um documentário muito, 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 muito legal. E ele diz muito assim, que essa coisa dessa premissa, que o cinema ele não passa batido. Aonde ele vai, ele tem uma ação transformadora. Pro bem ou pro mal, assim. O negócio ali, entendeu? As pessoas, ele é muito forte, né? Como pulsão. E aí, no coisa do Faça a Coisa Certa, eles estão comprando todo mundo. Não, faz seu filme, nosso filme, é o filme do Brooklyn. Estão todos nesse discurso, né? Pra fazer as pessoas participarem. E tem uma tia que tá odiando eles. Ela briga de tudo, ela não quer abrir a porta, ela não quer tirar o carro. Ela tá odiando, ela tá achando tudo aquilo coisa. No meio do filme, ela já tá armando, ela já tá levando café, ela já comprou o barulho deles também, né? E isso acontece muito, assim, quando você vai filmar. Porque eu acho que as pessoas também veem na TV. O Vidigal já entende mais isso, assim, hoje. E compra muito barulho por isso também. Porque eles já entenderam o quanto é difícil. O quanto sei lá, 1 minuto de cena, o cara vai... Às vezes vai uma noite inteira você fazer 1 minuto de cena. Né? No Acende a Luz, eu tava falando que a gente filmava numa chuva muito grande, era no dia da festa, e chovia, e fazia frio. E a gente tava filmando num lugar que uma hora veio uma senhorinha, ela veio com uma garrafinha de café. E ela falou, eu tô olhando vocês da janela e eu não aguento mais. Vocês estão sofrendo muito, eu vim trazer um café. E a gente agradeceu, claro, a gente tinha um café, a gente falou pra ela, a gente tem um café, se ela quiser, senta aqui, coisa com a gente, mas obrigada e tal. Porque chegou uma hora que acho que ela começou a achar aquilo tudo uma loucura, aquilo era desumano. Era a gente botando capa, tirando capa, recolhendo, cobrindo luz, descobrindo luz, e a gente na chuva, né? A equipe na chuva, tendo que trabalhar e tal, de madrugada. Então, eu tenho uma hashtag que eu digo assim, o Vidigal é coisa de cinema. E muitas vezes as pessoas acham que eu tô falando só ou do ato de fazer cinema, ou da vista, principalmente. Mas é porque eu acho que ele é coisa de cinema em todos os sentidos, assim, um lugar cheio de histórias, sabe? E onde as pessoas, elas compraram a ideia de ser artista. E depois de 37 anos no Vidigal, de alguma forma, você vai encontrar quase que todas as pessoas, ela vai falar assim, eu já fui criança, Nós do Morro. E isso é muito importante. Porque, tudo bem, às vezes ele não virou artista, mas ele entendeu o quanto a arte ela é pulsão do ser humano, o quanto ela é transformadora e o quanto as coisas que você adquire artisticamente, as coisas que você vê, elas nunca mais saem de você, assim, elas vão fazer parte de você. E isso eu sei que a população vidigalense tem, né? É muito especial, um lugar muito especial, assim. Eu adoro morar lá, Arthur. Adoro, sou assim, apaixonada por essa favela.